Oi, gente! Bem-vindos de volta a mais um vlog. E bom, finalmente chegou a continuação em que eu já terminei Crime e Castigo. Demorou um mês, foi um mês de uma leitura longa, desafiadora, em que eu tive que exercitar minha paciência, mas que eu de fato me senti em São Petersburgo do século XVIII, eu acho. E agora que eu terminei, eu queria aproveitar que essa semana tenho bem menos coisas da faculdade, tem um feriado de Corpus Christi, e gravar um grande vlog de leitura, assim, lendo outros livros, descobrindo autores novos e aproveitar que eu vou ter bastante tempo livre e vou pegar uns livros da biblioteca do meu instituto para ler e descobrir novos autores. E bom, hoje é segunda-feira e eu já comecei uma das leituras que eu vou falar nesse vídeo, que foi recomendado para mim pela minha amiga Lívia, e eu já tinha ouvido falar dessa autora, ela é bem famosa, eu sei, mas eu nunca tinha de fato decidido começar a ler o livro dela. E aí minha amiga falou que era pra eu pegar o livro, aproveitar que ele tava disponível na biblioteca, porque ele nunca tava e, tipo assim, sempre tava emprestado pra alguém. Então eu peguei, e o livro que eu tô falando é A Vergonha, da Annie Ernaux, uma escritora francesa muito famosa. Acredito que se você tá nas Bookheads, você já ouviu falar dela, se você gosta de literatura, esse nome não é desconhecido pra você, e nem era pra mim, mas essa é a minha primeira experiência com ela. E ainda com esse livro aqui, que, ao que eu entendi, não é um semi-autobiográfico igual aos outros livros dela. Esse, pelo que entendi, é totalmente não ficção. É, de fato, uma coisa que aconteceu com ela na vida dela. Então, eu acho que essa é a proposta do livro. Eu não vou falar muito dele também, porque eu acho que eu li muito pouco pra vir e falar, esse livro se fala disso. E ele já é curtinho, então eu não vou me prolongar muito. Mas, enfim, estou ansiosa para ler esse livro, porque pelo que eu li, o pouco que eu li, eu gostei bastante. Eu achei a escrita muito fluida e eu sei que ele vai ser bem íntimo e me impactar bastante. Então, estou bastante curiosa para saber como vai ser essa leitura e conhecer mais sobre essa autora. Eu li um capítulo, foram 24 páginas e o livro tem 80, então vai ser uma leitura super rapidinha. Inclusive, é bem capaz que eu releia esse um capítulo para que eu possa ler ele e continuar lendo ele meio com uma memória mais vívida do que aconteceu, do que ela falou no capítulo anterior, mas me parece ser uma narrativa até meio psicanalítica de investigar o próprio eu, sabe? Então eu gostei dessa proposta. Mas gente, vou seguir com essa leitura, mas como eu disse, hoje é segunda-feira e amanhã é terça, então amanhã eu tenho aula, então agora de tarde eu vou focar mais nos estudos. Eu tenho alguns textos para ler, alguns trabalhos finais, apesar de essa semana ser uma semana bem mais tranquila. Eu só vou na faculdade amanhã e quarta, e tipo, na quarta eu volto depois do almoço. Então, assim, o meu feriado vai começar antes e o meu feriado vai durar até a segunda da semana que vem. Então, tenho bastante tempo para ler e para aproveitar. Mas é isso. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer. O que mais? Acho que é isso, gente. Acho que esse vai ser a intro desse vídeo. Espero que vocês gostem desse vlog e a gente se vê daqui um tempinho quando eu tiver alguma coisa pra falar de legal, alguma coisa interessante pra contar pra vocês, tá bom? Então a gente se vê lá e bora pro vlog!
patético o quanto de livros eu tenho que pôr pra alcançar a minha altura, porque são muitos. E eu nunca sei se eu tô me vendo, tipo assim, se eu tô enquadrada, se eu tô centralizada, então assim, é meio que na sorte. E aí eu gravo 20 vídeos e aí eu escolho o que tiver melhorzinho. Então, eu preciso de um tripé, meu aniversário tá chegando, aceito. Quem quiser aí, estou de coração aberto. Aceitaria, viu? Oi, gente, hoje é quarta-feira, não fui pra faculdade hoje, mas hoje eu tinha um dia legal, assim, saí bastante com meu cachorro porque eu fiquei bastante entediada, fiz uma atividade que eu tinha que entregar, já entreguei, já me livrei, já garanti a nota. E eu fui também na loja de cosméticos, aí eu comprei algumas coisas, vou mostrar pra vocês rapidinho. Comprei uma acetona que eu tava precisando, e eu comprei acetona mesmo, gente, eu infelizmente uso acetona até hoje, não sou daquelas que não usa removedor de esmalte sem acetona. Eu comprei também um sabonete. Eu comprei pela primeira vez esse sabonete aqui da Paiô. Eu não sei se é bom, eu espero que seja, porque eu paguei R$ 26 nele. Mas, assim, me parece ser ok, porque não é uma coisa muito diferente dos outros sabonetes que eu compro. Eu usava um da Neutrogena, mas esse, tipo, ele é maior, bem mais, e tava mais barato. Então, comprei também. E também comprei um óleo de cabelo. Comprei esse óleo de cabelo da Salon Online, que é de tratamento super nutritivo e ele é de maracujá, que ele tem um cheiro muito bom, sabe? Ai, meu Deus, isso é tipo assim, muito cheiro de maracujá, sabe? E ele também tem proteção térmica. Aí eu nem tinha visto, mas aí depois que eu vi eu falei, comprei o certo. Então essas foram as minhas comprinhas da loja de cosméticos. Aí outra coisa que eu fiz hoje foi terminar de ler o livro da Annie Ernaux, né? A Vergonha, que eu estava lendo e, gente, gostei muito. Eu acho que ainda preciso de um tempo pra processar sobre o livro, mas eu posso dizer algumas coisinhas, posso contar sobre o que é a história. Nesse livro aqui, a gente vai acompanhar a Annie narrando sobre um evento que ela viveu quando ela tinha 12 anos de idade, que foi uma tentativa do pai dela matar a mãe dela, uma cena de violência doméstica. E ela conta que essa cena meio que marcou a vida dela pra sempre, assim, porque a partir disso ela não conseguiu mais desassociar a vida e os pais e tudo dessa imagem, e ela vivia com medo constante de se repetir, e que a partir disso ela começou a sentir vergonha de quem os pais dela eram, dessa relação. Tipo, no mesmo período que isso acontece, ela meio que viaja, sai da cidade dela, que é uma cidade na Normandia, bem no interior da França, e ela descobre qual classe social ela ocupa. Ela descobre que a vida dela não é só a cidade que ela vive, mas que tem mais. E ela descobre meio que a classe que ela tá ocupando no mundo, que ela não tem tanto dinheiro, e isso acaba sendo uma questão pra ela, assim. Ela acaba se preocupando com isso e ela passa a sentir vergonha. E ao mesmo tempo que ela tá narrando isso que tá acontecendo, ela também tá narrando o que acontece antes e depois desse evento. Então ela faz um contexto de como era a vida dela, onde ela estudava, como que os pais dela ganhavam dinheiro, pra depois, no final do livro, falar sobre essa vergonha que ela sentia. Então ela narra esses acontecimentos históricos e acontecimentos da vida dela nessa parte mais histórica pra mostrar como que a vida dela mudou a partir desse evento. E assim, é muito doloroso ler, porque eu fico pensando em minhas experiências, em experiências femininas, assim. Acho que é uma escrita muito feminina, porque não é só ela sentir vergonha da relação dos pais, ela sente vergonha dela mesma, da aparência, né? Essa cobrança que tem em volta do papel da mulher, né, de ser bonita, de ser padrão, enfim, toda a estética, né, cobram padrões estéticos de nós, então isso é muito difícil de ler e é muito íntimo também, mas apesar disso, a Annie, ela tem uma escrita muito fluida e assim, nem parece que você tá lendo, o livro é bem curtinho, ele tem 80 páginas, né, e enfim, eu gostei muito do livro, é isso que eu posso dizer no momento. Além desse livro, eu vou começar um novo hoje, que eu peguei na biblioteca, que é Esboço da Rachel Cusk. Então, eu terminei esse livro e eu vou começar esse. Esse livro aqui eu vi numa recomendação de um youtuber gringa que eu sigo, que é a Jen Lam, e ela é uma australiana e ela tinha começado a ler essa trilogia, na verdade, pelo segundo ou pelo terceiro livro, mas ao que eu entendi não afetou muito, porque, tipo assim, não é exatamente linear a trilogia. Mas enfim, esse é o primeiro livro da trilogia, é Esboço,
E o que eu sei sobre ele é que é sobre uma escritora que vai para Atenas fazer um curso de escrita e vai ser aqui sobre a viagem dela e os encontros que ela vai tendo, as conversas que ela vai tendo com as pessoas. É sobre escrita, sobre relacionamento, sobre maternidade, então é meio que as conversas que ela tem a partir dessa narração. Então é isso que eu sei. E eu acho que eu também vi a Ju do Juno Books lendo. Muito recomendado por essas pessoas, mas, por exemplo, meus amigos não conheciam. Então eu também fiquei de ler e recomendar para os meus amigos e para vocês também. Então essa vai ser minha leitura. Ele tem, acho que são umas 200 páginas ele tem. Então acho que eu consigo ler nesse feriado para também devolver na biblioteca. E, enfim, essa é a minha próxima leitura. Fiquei bem satisfeita, gente. Eu acho que eu consegui ler a meta que eu queria, que era terminar um e começar outro. Então, fiquei muito satisfeita com isso. Bom, pra gente finalizar esse vídeo e pra ter uma continuidade, eu vim falar um pouquinho sobre o livro que eu disse que eu ia começar a ler, Esboço, da Rachel Cusk, porque agora eu cheguei, acho que na metade do livro. Na metade. Eu tô em 80, tem 180 páginas, mais ou menos. E eu queria falar um pouquinho sobre o que eu achei, porque esse livro foi uma surpresa, apesar de eu já saber que ele era um livro bom, já vi pessoas que eu gosto e que eu acompanho falando sobre. Também foi uma surpresa começar a ler ele e gostar dele tanto assim. Então, retomando um pouquinho o que eu falei, nesse livro a gente vai acompanhar essa escritora durante essa viagem para Atenas, em que ela vai dar um curso de escrita. E são conversas comuns e cotidianas que ela tem com as pessoas que ela encontra, com as pessoas que ela faz amizade e que ela acaba falando sobre a vida, fazendo reflexões e tendo insights mesmo. E, enfim, são momentos cotidianos e comuns, assim, conversa com o cara que ela tem que senta do lado dela no avião, a conversa que ela tem com o cara que também tá dando aula nesse curso sobre escrita, literatura e o poder da escrita. Então, são conversas de situações que não são necessariamente importantes, sabe? Não é um grande evento a conversa, ou assim, uma reflexão que ela tem e é uma super reflexão. Não, são conversas e que eles comentam sobre a vida deles e que acaba tendo essa troca de ideias e de crenças e de ideologias. Então, é bem curioso esse tipo de escrita que a Rachel Cusk apresenta. Uma coisa que eu gostei é que a gente não sabe muito sobre essa autora, a gente não sabe nome, não sabe idade, a gente sabe muito pouco mesmo sobre ela, e a gente vai descobrindo essas informações sobre ela conforme essas conversas vão acontecendo. Então, a gente sabe que ela é uma mulher divorciada, recém-divorciada, que ela tem alguns filhos e que ela tá dando esse curso, ela trabalha com escrita e literatura. Mas as outras informações, o que ela gosta, a sua aparência, as suas experiências de vida, não são comentadas de forma introdutória, sabe? São compartilhadas pro leitor conforme a trama vai se desenvolvendo, e quando a trama se desenvolve, eu quero dizer conforme ela vai conversando com as pessoas e as pessoas vão trocando informações. Então, a gente tem muito mais informações do outro do que sobre ela, e isso é muito interessante. E acho que isso também faz esse livro ser mais relatable, ser mais relacionável, porque a gente sabe pouco sobre ela, então tem essa margem pra gente também se ver como essa personagem. Então, eu achei muito legal mesmo. Como eu disse, eu tô na metade e eu destaco um trecho, né, que eu achei muito interessante, que é numa das conversas que ela tem com o cara que sentou do lado dela no avião. Eles saíram pra andar de barco
e ela tá observando um barco que chega. E ela faz até um paralelo com uma cena de O Morro dos Ventos Uivantes, e ela diz: da mesma forma, eu estava começando a ver meus próprios medos e desejos manifestados fora de mim mesma. Estava começando a ver na vida dos outros um comentário sobre a minha própria vida. Ao olhar para a família no barco, vi uma imagem daquilo que eu não tinha mais. Em outras palavras, vi algo que não estava ali. Aquelas pessoas estavam vivendo no seu presente. E embora eu pudesse ver isso, não podia retornar àquele momento. Da mesma forma que não podia andar por cima da água que nos separava. E dessas duas formas de vida, viver no presente e viver fora dele, qual era a mais real? E, ao mesmo tempo que ela tá pensando isso, tem as trocas desse outro personagem e dele contando sobre a própria vida dele. Então eu achei muito interessante, achei muito legal, gente. Foi uma surpresa mesmo, assim. Eu sabia que eu ia gostar porque eu acompanho pessoas que têm gostos muito parecidos com o meu, mas, enfim, talvez eu não achasse que eu fosse gostar tanto, assim, e quero me aventurar por outros livros dela também. Mas também não vou falar tudo, porque eu posso falar mais sobre o livro quando eu estiver avançando nele, né? Só tô na metade ainda, no próximo vlog. Então vou me abster de próximos comentários. E eu queria pedir desculpas, porque eu tô gravando esse vlog no feriado, né? E nesses 2 últimos dias eu meio que me poupei um pouquinho de gravar. Então acho que eu podia ter gravado mais e eu gravei um pouquinho menos do que necessário, mas em contrapartida eu aproveitei bastante. Eu tô estudando pra prova que eu tenho quarta-feira, mas eu também tô aproveitando o feriado e agora o final de semana, porque hoje é sábado, pra descansar, pra fazer as coisas que eu preciso, pra assistir filme, porque eu tenho pouco tempo pra assistir filme, enfim, bem legal. Eu assisti 2 filmes muito parecidos esse feriado. Eu assisti Show Bar, que em inglês é Coyote Ugly, e Burlesque. E os dois são meio que a mesma proposta, assim, a menina do interior vai pra cidade grande e ela arranja esse trabalho não convencional. Então, uma delas é ela trabalhar nesse bar que tem uma proposta um pouquinho diferente, e a outra é no Burlesque, né? É um clássico, um musical bem famoso, acho que vocês já devem conhecer. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vlog.